CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos à leitura do Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Um Mundo Maior. Capítulo 28, item 12. Prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los para o bem, sustentai-me nas provações desta vida, dai-me forças para suportá-las sem me queixar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir à prática do mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber esses defeitos e de confessá-los a mim mesmo. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, rogando a ajuda necessária para o entendimento da lição desta noite. Que o nosso irmão André Luiz possa nos inspirar, junto com Chico, pois escreveram a obra a ser estudada. Em nome desses irmãos, em nome do altivo, diretor da nossa Casa de Amor, em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente leu sobre a prece, né? Como fazer a prece. Vamos lá. Nós estamos no capítulo, acho que é o 5, o poder do amor, não é? O poder do amor. E nós paramos no momento em que a nossa benfeitora, como é o nome dela? Esmália, não é isso? Hã? Cipriana, cada hora é uma benfeitora, Cipriana, vem conversar com os dois irmãos. Então trata-se de uma contenda, de um crime, e que o que foi assassinado estava junto daquele que o assassinou. E já durava 20 anos essa perseguição. E o André Luiz e o Calderaro foram estudar a situação. E o André Luiz faz uma pergunta: por que a gente não afasta o perseguidor do nosso irmão? O que assassinou se arrependeu, foi embora, casou, teve 5 filhos, trabalhava muito para se desvencilhar daquela situação, mas não conseguia, devido ao perseguidor. E o Calderaro responde o seguinte: não, para resolver essa questão tem que ser alguém que saiba amar, que ame muito. A humildade do benfeitor, né? Ele não tinha um amor suficiente para convencer aquele que o perseguia de deixar de perseguir. E então ela vem falando e nós paramos aí no meio dessa conversa, né? Entre eles. Então vamos lá. Nesse momento, nós paramos justamente no momento em que ela dirigia a palavra ao perseguidor, ao verdugo, né? Ouvindo
as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravesses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir ao artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatutária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Então ela está tentando ajudar o Camilo, a convencê-lo de não mais perseguir o outro. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio: chora, desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos, muito lúcidos, pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu: comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retirou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma
glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele, um dia, todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, senão padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores. Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão. Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo agora, beijava-lhe a destra, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Que beleza, hein? Então, ela sabia o que era dor, ela passou por tudo aquilo e falava com muito amor. A gente vê nas nossas reuniões, nós comentamos isso semana passada, de socorro espiritual, se não tiver amor no coração, a gente não convence ninguém. Você pode usar bem as palavras, saber colocá-las muito bem, mas se não tiver amor, não toca. Porque o outro, o perseguidor, está furioso muitas vezes, está cheio de razão. E se você fala condenando-o, mesmo mostrando que ele está errado, a lei, ele não vai se tocar, se não tiver amor. O amor é tudo, é a cura para todos os males da vida. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões, desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor, murmurando: Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-reverdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro,
Aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã. Em definitivo, precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz medealbava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Dispunhamo-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam num aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando o júbilo que tivera, um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Muito bem. Terminamos então esse capítulo. Gostaram desse capítulo? Ficou alguma dúvida? Não, né? Ficou bem claro. Somente o amor convence. O amor que Cipriana sentia por duas pessoas que ela nunca tinha visto, mas os tratou como se fossem filhos muito queridos dela. Agora, todo esse amparo que o nosso irmão teve, o Pedro teve, o eximiu de culpa? Não, ele vai responder pelo crime dele, no devido tempo, que não seja nessa encarnação, em outra ou em outra, quando ele estiver preparado para isso. Mas a lei, por isso que a lei é de amor. A lei de amor sobrepuja a lei de justiça. A lei é de justiça, mas sobretudo é de amor. É o que o amor não faz. Nós já vimos aqui, vamos ver lá na frente, no outro livro, aquele que tinha que perder um braço e perdeu apenas um dedo, pelo amor que ele se dedicava
aos seus semelhantes aqui na terra. Alguma pergunta? Não tem jeito, a gente tem que ler, né? Alguma colocação? Sim. Ele dormiu e ele foi levado durante o sono, assim como todos nós somos levados todas as noites, para trabalhos, para estudos, enfim. Ele foi levado e ele acordou com aquela lembrança, como se fosse um sonho. E ele achou que era Maria, mãe de Jesus, que esteve com ele. Lembra que lá atrás ele já tinha confundido? E ela disse que não era Maria, era uma irmã de lutas, e ela contou a luta dela, com o esposo, com os filhos, né? Alguma pergunta a mais? Vamos para um outro capítulo, amparo fraternal. Noite fechada. Você lembra que Cipriana pediu ajuda a Calderaro, né? É essa aqui. Noite fechada. Encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Olha, o André Luiz é fundamental para a gente conhecer o mundo espiritual, como vivem os espíritos, como é a ação dos bons espíritos junto a nós, encarnados e desencarnados. Então, noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Avançou o Calderaro perguntando: e Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências. Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo por meio de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me, explicando: é a filha a despedir-se. Ouçamo-las. Cândida, animando-a com dificuldade, falava comovida: Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo, sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa: meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nestes últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. Que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude.
Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente eu rogo ao Senhor, não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou: ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou: não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses tudo retornará ao ritmo normal. Permita-o Deus. E fim do intervalo mais longo, indagou a doente: onde está Paulinho? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada: não sei, mamãe. Não se vem aqui há muito. Não se vem há muito? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito em breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste grabato é leito pequeno, nesse grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, remanesce-me um tesouro: seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus, consagre-lhe amor e confiança. Ele é o nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas e não
descoroçoe. Estão entendendo o diálogo? Está difícil ou está fácil? Está fácil? Eu estou lendo muito devagar? Está bom o tom? Estou me tornando um bom leitor, um contador de história, né? Ó, mamãe, não prossiga, soluçou a jovem desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra. Jamais nos apararemos. Separaremos, ó. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou um triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: obrigado, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderaro atento. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvar a Cândida muito moça com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou, de pronto, excelente profissional. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos, apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente, ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza, como a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras, e por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulinho a quem a mãe se referira,
não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas e se comparecia a outros lugares. Era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária, e quando se fez acompanhar de Paulinho pela primeira vez no hospital, apresentou-a a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente, recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulinho para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho, e Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Então, a mãe que tinha crédito, né? E conseguiu intervir junto à filha. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Representavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Olha o emocional atingindo o físico, né?
Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos, identificando as manifestas perturbações do cérebro, e no bulbo raquiano encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isto, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente, possuindo destarte, sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora e considerar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio em que levianamente se projetou, e dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Quanta dor, hein? Provocada por ela mesma. Se tivesse tranquilidade e fé nas orações, ela conseguiria, com dificuldade, vencer. Optou por um outro caminho. Eu queria destacar que ela, quando ele diz aqui no parágrafo anterior, decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos da mente, passou a despedir energias fatais sobre si mesma. Então, o conflito moral, ético, religioso que sua mãezinha passou para ela, a educação que ela teve e o que ela estava fazendo, que era contrário a tudo isso, a todos esses princípios. Além do meio, o ambiente pestilento em que ela se encontrava, onde dançava e cantava. A gente imagina esses ambientes como são, né? Ela sofre por isso. Não vai dar para a gente continuar, né? Era bom a gente parar, semana que vem a gente continua. Quer que eu adiante alguma coisa?
Ela vai casar com o Paulinho. É semana que vem vocês vão ver como isso vai acontecer. Ele vai visitar a mãezinha dela. Olha, a gente tem um trabalho muito sério aqui, que nós já falamos, que é um trabalho com os suicidas. E na semana passada, nós tivemos vou chamar de rodada, são três rodadas, se eu posso me referir assim. 3 incorporações para cada médium. São 4 médiuns, a gente atende ali 12 espíritos por trabalho. 12 espíritos ungidos, aqueles médiuns ali incorporados, fora os outros que são trazidos e estão ali sendo assistidos. E numa dessas rodadas, 3 jovens se suicidaram, 16 anos e 17 anos, e uma de 20. E a mais novinha, um caso bem parecido com esse aqui. Ela, para ajudar a mãe, se entregou à prostituição e acabou se suicidando pelas dificuldades em que se envolveu, pela vergonha. Então, nós não sabemos a dor que essas meninas, que essas criaturas carregam dentro de si. O que as levou para lá? Não estamos justificando, mas aquele que com elas saem se prostituem do mesmo jeito, exploram. Poxa, uma menina de 16 anos é muito dolorido, é muito doloroso. Nós fizemos um trabalho aqui, não é o caso da Julieta, né? Ela está cantando e dançando, ela se entregou a um rapaz e está com ele. Ele a explora por causa da beleza física e seus dotes físicos, né? Seu rosto bonito, enfim. Nós fizemos um trabalho junto a essas meninas aqui, no Recreio dos Bandeirantes. Foi o maior aprendizado da minha vida. Durante um ano, nós íamos lá na praia, trazíamos essas moças para cá. Aqui nós falávamos do Evangelho, dávamos o passe, pagávamos o programa, dávamos uma cesta básica, elas jantavam e depois a gente levava de volta. No início foi difícil, a gente constrangido, nós constrangidos e elas desconfiadas. Depois tinha a briga para vir, chovesse ou não, elas estavam lá nos esperando para buscá-las e trazer aqui. E no fim do trabalho, que é um trabalho muito doloroso para nós, uma vibração muito dolorosa, 3 saíram da rua, 3, um travesti e 2 meninas. Então vinham também os travestis com uma dor imensa, que aqueles acabavam se abrindo, e nós quebramos preconceitos e, graças aos Espíritos, graças a Jesus, fizemos um trabalho digno. E certamente isso não aconteceu porque nós somos bons, certamente aconteceu porque nós devíamos, não é? Usamos também essas moças, não sabemos quando, muitos de nós não nos lembramos, ou sim, o fato é que nos redimimos diante dessa imensa dor. Então, por trás daqueles rostos que sorriam, um sorriso amarelo, tinham crimes dolorosíssimos, drogas, exploração sexual, violência. Vocês não imaginam quanta dor, quanta dor. Então passamos a olhá-las com outros olhos, como filhas e filhos de Deus, como irmãs
irmãos nossos. Que quando você analisa a casca, a aparência é uma coisa. Quando você investiga a alma, você vê quanta dor. E o que é pior, quem sabe nós não ajudamos elas a estar aqui, ali naquela situação. Que tenha sido há 100 anos, há 200 anos atrás, há 300, não as viciamos também. Como disse Jesus, Maiara, abre a porta. Jesus não disse isso. Como disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então estamos aqui em nossa casa de amor, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a olhar o nosso irmão, a nossa irmã, com um olhar fraterno e nos tornarmos criaturas melhores. Então vamos interromper esse capítulo aqui. Semana que vem vocês lembrem da história, me lembrem, porque amanhã a gente estuda outra obra, quinta-feira estuda outra, a minha cabeça dá um nó. Aí só me lembrar onde a gente parou, tá? Alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, aos espíritos guias da nossa casa de amor, ao altivo, ao nosso Chico, ao irmão André Luiz, pelos estudos desta noite, deste início de noite. Muito obrigado. Que o Senhor da vida abençoe estes personagens, que eles tenham vencido as suas lutas, as suas dores. Que Jesus abençoe cada vez mais o nosso irmão Francisco Cândido Xavier e o nosso irmão André Luiz, envolvidos nas vibrações de amor que pertence a esta causa, a esta casa, oriunda dos corações generosos que aqui labutam e do coração do Mestre Jesus, pedimos a devida permissão a Deus, nosso Pai, acima de tudo, e que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, a permissão então para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Intervalo.